Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versos de número 11 e 12. Mateus capítulo 5, 11 e 12 é o texto que nós estamos estudando e vamos estudar nessa noite, finalizando assim essa minissérie que nós iniciamos a partir dos perseguidos por causa da justiça. Esse também é o tema da nossa mensagem de hoje, os perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eis a Tua palavra lida, e nós pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão e também a coragem para praticarmos, ó Deus, aquilo que aprendemos nessa noite, que vamos aprender nessa noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, então nós vamos hoje finalizar essa minissérie sobre os perseguidos por causa da justiça e também finalizar o nosso estudo no Sermão do Monte acerca das bem-aventuranças. Domingo que vem nós continuamos, se Deus assim nos permitir, o nosso estudo dentro do Sermão do Monte e praticamente nós vamos ver ali, são as práticas de tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui. E graças a Deus, irmãos, porque até aqui foram dias de muito aprendizado a partir dessas considerações nas bem-aventuranças, e nós temos recebido da parte de Deus valiosíssimas orientações, ensinamentos, muito preciosos, que certamente, irmãos, você que tem acompanhado, que tem ouvido, certamente isso vai te conduzir de forma saudável aí na sua caminhada cristã. Se você não está acompanhando por algum motivo, eu te convido a acessar o canal da nossa igreja. Lá tem uma série onde você pode de forma sequente, ouvir essas mensagens e assim também desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Irmãos, sobre as bem-aventuranças, eu tenho dito aos irmãos que elas mostram o verdadeiro servo de Deus. As bem-aventuranças, elas têm nos mostrado quem são os verdadeiros discípulos de Jesus, e elas então separam o verdadeiro discípulo daquele que é apenas tão somente um simpatizante, apenas um mero seguidor de Jesus. E quando nós falamos nesse sentido de pessoas que são meras seguidoras de Jesus, isso é algo, irmãos, que nós precisamos ficar cientes, ter na nossa mente que esses meros seguidores de Jesus, eles sim existem, sempre existiram. No tempo de Jesus haviam aqueles que, você até já me ouviu falar aqui sobre isso, haviam aqueles que estavam ali no meio da multidão, mas tão somente eram curiosos. Existiam aqueles que se aproximavam de Jesus só porque muitos se diziam desse Jesus, e eles então de forma curiosa iam ao encontro de Jesus para ver, para saber quem era esse que muitos diziam a respeito. Então eles existiram no passado, ainda hoje continuam a existir. Da mesma forma que haviam esses no passado, hoje ainda existem muitas pessoas que, por ouvirem falar de Jesus, elas então começam a se interessar, mas por um motivo ou por outro, eles não fazem um compromisso com esse Jesus, o qual ouvem falar. E ainda, sempre, enquanto existir esse mundo, ainda hão de existir aqueles, e infelizmente, irmãos, mas ainda vão existir aqueles que tão somente
são meros seguidores, apenas querem estar ali no meio do povo de Deus. São pessoas que se interessam por Jesus, mas é só isso. São pessoas que admiram os feitos de Jesus, admiram a palavra de Deus quando ela fala de Jesus, mas é tão somente isso. São pessoas que gostam de ouvir sobre Jesus, sobre os milagres, sobre a benevolência, sobre aquele que é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade, mas é tão somente isso. Gostam de ouvir, pessoas que gostam de estar no meio do povo de Deus. Irmãos, isso é muito interessante, muito curioso também. Existem aqueles que gostam de estar no meio da igreja, existem aqueles que gostam de participar dos cultos, gostam de ouvir falar de Jesus dentro de uma igreja evangélica, mas como tenho dito, é só, eles não vivem ou não procuram viver uma vida de acordo com a justiça de Deus pregada pelo próprio Jesus aqui no seu sermão da montanha. Sobre esses, infelizmente, não estão as promessas de Jesus que estão sobre os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, para você que porventura me ouve, aqui no templo ou fora dele, que você faça um compromisso ao lado de Jesus, um compromisso verdadeiro, um compromisso fiel, e passe de um mero espectador, passe de um mero seguidor, para um verdadeiro discípulo de Cristo. Assim, você participará daqueles que nós vamos ver aqui nessa noite, como povo de Deus, especialmente participará de todas as promessas que estão ditas aí na palavra de Deus sobre os verdadeiros discípulos. E, irmãos, é as bem-aventuranças que vão separar tudo isso, são as bem-aventuranças que vão mostrar essa diferença entre o verdadeiro crente e entre aquele que é tão somente um mero espectador, um mero... Qual que é a palavra que eu disse? Um mero seguidor de Jesus. As bem-aventuranças nos mostraram isso até aqui, e a prática, que nós vamos ver a partir do domingo que vem, também continuará a nos mostrar isso. E eu disse também que essa última bem-aventurança, que nós já estamos estudando aí há 5 domingos com hoje, de forma específica, ela evidencia esse fato ainda mais. Todas as outras bem-aventuranças, elas mostram sim, fazem essa diferença entre o verdadeiro cristão e aquele que não é cristão. Mas eu já tenho insistido aqui há alguns domingos, que essa última bem-aventurança, ela vai evidenciar, até mais que as outras, aquele que é o verdadeiro servo de Deus. Então, irmãos, nessa noite nós veremos que tipo de sentimento é esse que eu devo sentir diante da perseguição. Nós estudamos já algumas coisas referente a esse assunto, a essa complementação da última bem-aventurança. A última bem-aventurança, ela está descrita no verso de número 10, e o verso 11 e 12 são tão somente uma complementação dessa bem-aventurança. Já disse aqui domingo passado que Jesus, a tamanha importância desse adendo que ele faz à bem-aventurança, ele repete, e por essa repetição muitos até acreditam que se trata de uma nova bem-aventurança, mas não. O verso 11, por mais que ele se inicia como bem-aventurados, ele se trata, como o verso 12, de uma complementação. E aí ele traz aquilo que nós estamos falando, que é a separação de forma total, restrita, ampla do verdadeiro cristão com aquele que é tão somente um simpatizante. E o verso 12 que nós vamos estudar nesta hora, ele vai mostrar na prática quem é o verdadeiro discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele vai mostrar que tipo de sentimento o verdadeiro cristão deve sentir ou sente diante da perseguição. E também nessa noite nós veremos a nossa grande questão diante desse sentimento. E a grande pergunta é a seguinte:
Porque o fato de eu me alegrar diante de uma perseguição, diante de um ataque contra a minha pessoa, por causa da justiça, por causa do nome de Cristo, porque isso mostra que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que nós vamos estudar nesta hora, e eu quero mencionar aqui os tópicos como segue. Primeiro, que tipo de sentimento o verdadeiro servo de Jesus, discípulo de Jesus, ele sente em face, diante de uma perseguição, de um ataque contra a sua pessoa, quer sejam ele, da forma que nós vimos no domingo passado, um ataque de forma física, uma agressão física, ou tão somente algo que vai mexer com o seu caráter, algo que vai mexer com a sua índole. Independentemente, nós sofremos ataques, perseguições que nos afetam, e que tipo de sentimento eu devo sentir se eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo diante desse ataque? Alegrem-se e exultem. Esse é o sentimento, irmãos, que nós devemos sentir, ou que o servo de Cristo sente. O verso 12, a parte primeira, a parte A do nosso verso, nos mostra isso de forma muito clara. Alegrem-se e exultem. Esse é o sentimento que eu devo ter diante de uma perseguição. E quando nós olhamos para esse sentimento, ao olharmos para essa ordem de Jesus, ou até mesmo para essa característica de um verdadeiro cristão, talvez nós podemos pensar o seguinte: não é possível que diante dos meus olhos esteja aquilo que eu estou lendo, não é possível que o que eu estou lendo na palavra de Deus é realmente aquilo que eu estou lendo. Ou seja, talvez você poderia se perguntar: será que regozijar aqui, será que me alegrar aqui, exultar aqui, significa isso mesmo? Significa me alegrar? Significa exultar? Será que eu devo mesmo ficar feliz, contente, diante de uma perseguição contra a minha pessoa, tão somente por ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que esses termos, eles significam exatamente isso, ou será que eles significam outra coisa, como muitos outros termos na palavra de Deus? Bom, irmãos, é isso que nós vamos procurar entender nesse exato momento, a partir dos significados literais, originais, desses dois termos que nós temos aqui, que mostram que tipo de sentimento eu e você, como discípulos de Jesus, nós devemos ter. Veja bem, alegrem-se é o primeiro termo. E sabe o que significa esse termo, traduzindo da língua grega original e até mesmo da língua hebraica? E nós vamos ver isso aqui nessa noite. Veja bem, o significado é tão somente o seguinte, são vários. Veja bem, estar satisfeito. Alegrem-se significa estar satisfeito, mas estar contente. Agora ouça, estar cheio de alegria. Isso que significa esse termo que está aí na sua Bíblia, alegrem-se. E por que é que você deve se alegrar? Por causa da perseguição. Vamos ao segundo termo que está dito aí, exultem. E esse termo, irmãos, ele tem uma profundidade muito maior do que tão somente uma alegria. Veja bem, exultem significa celebrar. Sabe o que significa celebrar? Significa louvar. É como aquilo que nós acabamos de fazer aqui, cantando algumas canções ao Senhor, um momento gostoso, um momento alegre, onde nós estávamos exaltando o nome de Deus através de algumas canções. Exultem significa exatamente isso, celebrar, louvar, mas significa mais, a coisa vai apertando, alegrar-se excessivamente. Exultar também significa isso. Agora ouça, também significa desejar ardentemente.
Exultem significa exatamente isso, desejar ardentemente. Então, meus irmãos, parece que não tem para onde fugir, parece que não tem para onde escapar. Exatamente esse tipo de sentimento é que Jesus estava falando, que eu e você nós devemos sentir diante de algo que para nós, todos os seres humanos, parece ser um desastre, ou seja, a perseguição. Humanamente falando, diante de um momento difícil, diante de um ataque contra a nossa pessoa por sermos discípulos de Jesus, certamente nós iríamos tratar isso como um desastre. Certamente nós iríamos olhar para toda essa situação e nos lamentar e nos entristecer, mas como domingo passado nós aprendemos, esses sentimentos contrários à alegria não faz parte da vida de um cristão diante da perseguição. Ouça o sermão de domingo passado e você vai entender muito bem essa situação. E quando nós olhamos então para todos esses significados originais desses dois termos, irmãos, nós temos a nítida noção de que se trata de algo muito mais profundo. E como eu já ensinei para vocês, repito, quanto mais profundo a palavra de Deus vai, mais difícil é de se praticar. Isso é algo muito tranquilo, nós não devemos ter medo disso. Quanto mais a palavra de Deus se aprofunda, fica mais difícil de eu e você praticarmos, mas isso não é uma desculpa ou tão somente uma justificativa para não praticarmos a palavra de Deus. Quando nós ouvimos esses significados, nós temos, irmãos, a sensação que até nós precisamos ansiar e esperar por tal perseguição. Quando nós olhamos para o significado do termo exultar, por exemplo, nós temos essa nítida clareza de que nós devemos até esperar esse tipo de ação para conosco e agir alegremente, contentemente diante dessa situação. Mas, irmãos, é exatamente isso, desejar ardentemente, significa exultar, significa se alegrar diante da situação. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo, nós percebemos isso em várias ocasiões, ou seja, muitos homens de Deus usaram esses mesmos termos que Jesus está usando aqui no seu sermão para com os seus discípulos. Mas, irmãos, esses homens que eu vou ver com vocês aqui agora, eles usaram esses mesmos termos para um outro tipo de situação, era uma outra realidade, mas você vai perceber que era exatamente os mesmos termos, apesar de outras situações, mas estão falando ou estão tratando do mesmo sentimento. Até porque, independentemente de ser citado na língua hebraica, Antigo Testamento, ou no grego, Novo Testamento, se trata exatamente dos dois termos que Jesus está usando aqui. Vamos lá, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, observe esse texto comigo. Atos capítulo 2, de 25 a 27. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: porque Davi fala a respeito dele, está falando de Jesus, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Agora ouça o verso 26, por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Irmãos, Lucas aqui ele está narrando Davi
quando ele se alegrou e exultou, porque Jesus estava à sua direita, Jesus estava à sua destra, Jesus estava ao seu lado, o protegendo, o livrando de todo mal. João capítulo 8, verso 56, você também vai ver o evangelista dizendo algo muito interessante, usando o mesmo termo. João 8,56 diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Irmãos, Jesus aqui, como narra João, ele diz que Abraão se alegrou por ver o grande dia do Senhor chegar diante dele. Ou seja, quando Abraão partiu para junto do Pai, ele se alegrou ao ver o grande dia chegar diante dele. É isso que Jesus está falando aqui. 1 Pedro capítulo 1, o verso de número 8, também você vai ver o apóstolo dizendo, usando os mesmos termos. 1 Pedro capítulo 1, verso 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria, com uma alegria indescritível e cheia de glória. Pedro descreve aqui como se sentiam aqueles que partilhavam com ele da mesma fé, da mesma graça, da mesma glória de Cristo. Ele se alegra por ver várias outras pessoas participando com ele da fé em Jesus, e ele também se alegra por causa disso. Agora marque esse texto na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, o verso de número 7, você vai ver aqui João na sua visão acerca da terra santa, acerca da terra celestial, usando os mesmos termos sobre a multidão que se alegra na esperança de partir desta terra para habitar juntamente com Deus. Apocalipse 19, verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. João está descrevendo aqui, irmãos, o sentimento com que a grande multidão anseia aquele grande dia, o mesmo dia que estava diante de Abraão, quando Jesus citou aqui no Evangelho de João. Veja bem, o que nós temos aqui em todos esses versos são sentimentos de alegria para com situações que todos nós julgaríamos que são benéficas a nós. Qualquer uma dessas situações aqui, se você estivesse diante dela, assim como todos esses estavam de fato, presencialmente, você diria, não, isso é algo muito bom para a minha vida. Estar diante do grande dia, certamente isso me causaria uma alegria muito grande. Ver muitos irmãos partilhando da mesma fé que eu partilho, certamente eu me exulto com isso. Eu louvo a Deus por causa disso. Então são todas situações que nós julgamos ser situações agradáveis a nós, como de fato são, todas essas. Vem Jesus e diz que esse sentimento que nós temos sobre todas essas coisas boas a nosso respeito, deve ser o mesmo sentimento, irmãos, que nós devemos ter sobre aquelas coisas que nós julgamos ruins para com a nossa vida. No nosso caso, a perseguição. Então, é disso que Jesus ele está falando. Agora, irmãos, algo que precisa ficar muito clara sobre esse sentimento, o sentimento de alegria em face da perseguição, é que se alegrar aqui não é você ficar sorrindo enquanto você está sendo atacado, enquanto você está sendo agredido, quer seja fisicamente ou moralmente por causa da justiça. Não é isso que Jesus está dizendo aqui.
isso é um masoquismo, é aquela pessoa que sorri, né, que abre os seus lábios em alegria diante de uma agressão física. Não é isso que Jesus está requerindo aqui dos seus discípulos, mas é saber que tudo isso que você está sofrendo, ou porventura irá sofrer por causa de Cristo, tudo isso é para promover o nome de Cristo, como nós aprendemos aqui, a partir da vida do apóstolo Paulo. E também que essa perseguição está mostrando, essa perseguição está autenticando você como um verdadeiro discípulo de Cristo. A nossa alegria deve estar nesse entendimento, nessa realidade. Eu estou sofrendo por causa de Cristo, eu não estou rindo, porque essa alegria externa não é a felicidade que Jesus está requerindo aqui, mas, irmãos, no fato de saber, por mais que eu possa estar sofrendo, por mais que eu possa estar sendo atacado com palavras ou até mesmo fisicamente, tudo isso está contribuindo para a propagação do nome de Cristo. Nos meus sofrimentos, Cristo está recebendo a honra. Nos meus sentimentos, nos meus sofrimentos, Cristo está recebendo a glória. E mais, tudo isso está mostrando que eu sou um verdadeiro crente, que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso, irmãos, nos alegremos diante da perseguição. Também veremos a nossa grande questão diante desse sentimento. Porque o fato de eu me alegrar diante de uma perseguição mostra que eu sou um verdadeiro crente, mostra que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. É o que nós vamos responder em segundo lugar. Veja bem, olhando também para o verso 12, nós percebemos algo muito importante. Olhando para a primeira parte, ele mostra o sentimento que eu e você nós devemos ter, alegria. Você já aprendeu o que significa tudo isso. Agora olhe para a última parte do verso 12, quando diz o seguinte: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pois da mesma forma foram perseguidos aqueles que vieram antes de vocês, ou que viveram antes de vocês. Irmãos, uma coisa que nós precisamos ter em mente é a seguinte: ouça, a perseguição e a maneira como eu encaro tal perseguição aponta para uma direção. Você precisa entender isso aqui de forma muito clara e ser muito honesto com isso. A perseguição e a forma como eu encaro aponta para uma determinada direção. Veja bem, se eu a encaro com tristeza, se eu encaro a perseguição com rancor, com ódio, com sentimento de depressão, como nós aprendemos no domingo passado, ou seja, quando eu encaro a perseguição com sentimentos negativos, contrários à alegria, como nós já estudamos, isso me aponta para uma direção contrária à de Cristo. Nós precisamos entender isso de forma muito clara. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vimos muitos homens de Deus, homens e mulheres também, que sofreram em nome de Jesus, sofreram por causa de Cristo ou por causa da justiça. E quando nós olhamos para esses homens, nós já estudamos isso aqui no passado, e olhamos também para o final do nosso verso de número 12, nós percebemos, irmãos, que esse verso, ele reconhece que eu sou igual a esses que já sofreram antes de mim. Esse verso de número 12, ele mostra, reconhece que pessoas no passado sofreram por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. E ele diz o seguinte: quando eu sofro da mesma forma, pelo mesmo motivo, como você já aprendeu aqui, não por causa de mim mesmo, mas quando eu sofro por causa de Cristo, eu sou comparado, e eu sou equivalente a todos esses profetas que sofreram ou que vieram antes
de mim. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, especialmente no capítulo 11, nós temos ali a galeria da fé, onde são descritos vários homens e também mulheres que viveram em prol da obra de Deus, viveram em prol do nome de Deus e mais, viveram sobre a promessa do Messias que viria. Era essa a esperança de todos esses homens e mulheres no passado. E por causa de tudo isso, por causa da obra, por causa do nome de Cristo, todos eles sofreram perseguição. Nós citamos aqui também no passado. E o que isso tem a ver com nós hoje, irmãos? Quando você hoje é perseguido também por causa do nome de Cristo, você é associado a todos esses do passado. Você é comparado com todos esses do passado e mais, a mesma promessa que estava sobre todos eles, ainda está sobre cada um de vocês, os verdadeiros discípulos de Jesus. Aí, irmãos, vejam só, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, os ataques que eu sofro, as perseguições que eu sofro por causa de Cristo, irmãos, tudo isso me assemelha, não tão somente a Cristo, como nós aprendemos nas cartas de Paulo, quando ele diz que tudo que Cristo sofreu, o verdadeiro cristão também vai sofrer, nós já aprendemos isso, mas irmãos, ele também me associa aos demais que sofreram no passado. O que tudo isso significa? Tudo isso significa que quando eu estou sofrendo por causa de Cristo, e eu sou comparado ou associado a esses que vieram antes de mim, significa dizer que eu estou sendo colocado no meio do povo de Deus, e dessa forma, essa perseguição, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ela mostra de forma prática que eu sou um verdadeiro cristão, que você é um verdadeiro cristão ou não, como nós já aprendemos aqui também. Desta forma, a nossa bem-aventurança, ela separa, ela distingue o verdadeiro discípulo de Cristo entre aquele que é tão somente um mero seguidor, porque ela coloca o verdadeiro discípulo dentro do povo de Deus. No Antigo Testamento era dessa forma que se chamava, povo de Deus, povo de Israel, povo de Judá. No Novo Testamento é a igreja. Então eu e você, meu irmão, por sermos perseguidos, por sofrermos ataques por causa de Cristo, nós somos incluídos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Agora eu pergunto para você, tem como não se alegrar com isso? Tem como não exultar, não louvar por esses motivos? Ao meu ver, não tem como. Filipenses capítulo 1, verso 29, diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Irmãos, vejam como Paulo é categórico aqui nesse texto, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. É como se o apóstolo estivesse dizendo o seguinte, crer em Jesus, ouça, é muito importante. Crer em Jesus é indispensável, é 100% totalmente necessário para a fé cristã, ponto. Mas se você ainda não sofreu por causa dele, meu irmão, você ainda não provou de tudo aquilo que a graça tem a oferecer para você como servo de Cristo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui ao escrever para os irmãos em Filipos. Veja bem, segundo aos Coríntios capítulo 12, o verso 10, você vai perceber também Paulo dizendo o seguinte: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E ele continua, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja,
enquanto todos do lado de fora estão vendo o meu sofrimento e dizendo, coitado, sofre por algo que sequer consegue ver, sofre por algo que é bitolado, sofre por algo que é atacável, algo que é julgável por todos os demais, aqueles que não são cristãos. E, ouça, irmãos, muitos de nós até, servos de Cristo, quando estamos sofrendo qualquer tipo de perseguição, somos tentados a nos ver como um coitadinho. E a pergunta que nós fizemos aqui domingo passado ainda percorre: por que que isso está acontecendo comigo? Por quê? E nós nos vitimizamos. Mas, irmãos, ouça o que o apóstolo diz: quando eu estou fraco ou quando eu estou sofrendo, em um momento de aparente fraqueza, quer seja pelos olhares dos outros ou até mesmo pelos meus olhares, é aí que eu estou forte. Quanto mais eu sofro, mais eu me fortaleço. Por quê? Porque eu faço parte do povo de Deus e diante do sofrimento, diante da perseguição, o que me resta é a alegria, é o regozijo, é a exultação. Então, irmãos, ser perseguido por causa do nome de Cristo ou por causa da justiça, não é na verdade um sentimento para nós, não é na verdade uma luta, não é na verdade uma fadiga, mas sim uma autenticação. Ouça, é uma espécie de carimbo que diz o seguinte: você é um verdadeiro cristão, você é um verdadeiro seguidor de Cristo, assim como muitos eram no passado, aqueles que já partiram e estão ao lado de Deus, reinando juntamente com Jesus Cristo. Então, irmãos, o que nós percebemos nessa noite é como a maneira de encararmos a perseguição, ela é importante para a nossa definição de cristão ou para a nossa autenticação como verdadeiros servos de Cristo. A nossa bem-aventurança evidencia de forma muito clara quem é e quem não é, assim como todas as outras bem-aventuranças, mas essa, por causa desse sentimento, por causa dessa especificidade, ela separa o verdadeiro cristão e aquele que não é cristão. Talvez, de uma forma externa, muitos podem até manifestar todas as outras bem-aventuranças, mas no final das contas, você vai ver a murmuração por causa da perseguição. No fim você vai ver o murmúrio. Eu já ensinei para você que a partir da língua hebraica, murmuração significa zumbido de grilo. Aí você que já ouviu aí no seu quarto um grilo, que você não sabe de onde é que vem, e aquele negócio está ali no pé do seu ouvido, é dessa forma que Deus ouve a murmuração, da mesma forma. É como se ele ouvisse por todos os lados, e aquele negócio fosse perturbando. É exatamente isso. E no final você vai ouvir de muitos a murmuração, você vai ver em muitos a tristeza e a pergunta: por que eu estou passando por isso? O verdadeiro cristão, ele não vive sorrindo, mostrando uma aparente alegria, não. Mas ele, no fim, ele tem um entendimento. E ele vai dizer: irmão, eu estou passando por isso é por causa de Cristo. Então vale a pena passar por tudo isso. Ou seja, irmãos, a forma como Satanás e os seus súditos agem para com você, ajuda a mostrar que você é um verdadeiro cristão. Eu estou sofrendo ataques de inimigos, do próprio Satanás, não tem problema. Como você já sabe na palavra de Deus, o maligno não tem poder de tocar naquele que é nascido de Deus. A Bíblia é muito clara e nós devemos crer nisso. Então, todos os ataques de Satanás para com a nossa pessoa, como servos de Deus e por causa do nome de Cristo, tudo isso vai contribuir para com a nossa vida e para com a nossa vida cristã. Até mesmo se isso acabar em uma morte,
até mesmo se isso acabar com a sua vida. Uma coisa tão somente para você praticar, depois de ter ouvido a palavra de Deus, ouça, não se preocupe, meu irmão, no nome de Jesus, não se preocupe com a perseguição, ela vem para contribuir para com a sua vida. Aquilo que o ímpio faz de ruim contra você, aquilo que o ímpio faz de mal contra você, te perseguindo, te caluniando, mentindo a seu respeito, irmãos, ele está fazendo, na verdade, algo de muito bom. Se você vive entendendo que a sua vida é para mostrar a glória de Cristo, você vai entender que isso é algo benéfico para a sua vida, e você aprendeu nessa noite o porquê disso. Por quê? Porque ele está comprovando que você faz parte do povo de Deus. Ele está mostrando que você faz parte daqueles que vão herdar o reino dos céus, como está dito 2 vezes aqui nas nossas bem-aventuranças, como promessas para nós. Ele está mostrando que você faz parte daquele que tem um galardão esperando você nos céus. Irmãos, os ataques contra a nossa pessoa mostram tão somente isso. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu gostaria que você lesse comigo o verso de número 28, para que a gente pudesse então finalizar esse momento de culto e também esta palavra. Romanos 8, verso de número 28. Fique de pé e eu quero que você leia bem alto comigo. Para você que acompanha de casa, da mesma forma, faça essa leitura conosco, porque, irmãos, nós vamos perceber que não existe nada que não contribua para a nossa vida, não existe absolutamente nada. Diz assim a palavra de Deus, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Quantas coisas cooperam para o seu bem? Todas, todas. A perseguição está incluída aqui? Tá. O tempo ruim está incluído aqui? Tá. Então nós devemos em tudo nos alegrar. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos. Nos ajude, ó Deus, a entender a Tua palavra com clareza, apesar das nossas debilidades. Nos ajude, ó Deus, a praticar aquilo que nós aprendemos, a não nos preocupar com a perseguição, mas não porque nós somos fortes, de forma alguma, mas, ó Deus, porque nós temos o entendimento, o verdadeiro entendimento de que tudo contribui para nós que amamos ao Senhor, que fomos chamados para a Tua obra, para a salvação. Abençoe os irmãos que aqui estão, abençoe aqueles que estão em casa, e ó Deus, que o Senhor possa salvar vidas nessa noite, entendendo, ó Pai, que longe do Senhor e dos Teus ensinos, e principalmente da prática aos Teus ensinos, ó Deus, nós não podemos dizer que somos servos do Senhor. Portanto, ó Deus, aqueles que não conhecem o Senhor, entendendo a Tua palavra, que eles possam fazer um compromisso ao Teu lado, e que eles possam viver debaixo do Teu ensinamento, e também viver debaixo das Tuas promessas. Oramos assim gratos por esse culto, por esse momento de louvor, de gratidão. Obrigado por todos os irmãos que estão aqui nesta noite, ó Deus, participando desse culto de forma presencial. Anime, encoraje os demais a virem também participar juntamente conosco, e aqueles que estão em casa, os alcance da mesma forma. Abençoe aqueles que nos acompanham de longe, de muito longe, aqueles que nos acompanham também de perto, ó Deus, que o Senhor alcance a cada um deles nessa noite. Oramos assim pedindo as Tuas bênçãos, pedindo, ó Deus, a Tua paz sobre essa noite, e pedindo também as Tuas misericórdias sobre o dia de amanhã. Abençoe a nossa semana, nos dê uma semana de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Sobretudo,
sobre o pecado, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Não, ela não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito.